Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Descobri que minha ex-mulher, 27, me traiu enquanto estava grávida. Agora ela diz que sou emocionalmente manipulador porque sou frio e distante durante as trocas de custódia. Eu, 31, descobri que minha agora ex-esposa estava me traindo no ano passado, quando ela estava grávida de 6 meses. Os casos aconteceram antes e durante a gravidez. Ela tinha motivos e desculpas e não queria se divorciar. Ela queria ficar junto e fazer terapia de casal. Eu disse a ela para ir em frente e fazer terapia, mas trair foi um obstáculo para mim, então nos divorciamos. A casa era minha antes de nos casarmos, então ela voltou a morar com os pais, que tinham espaço suficiente para montar um berçário e dar a minha ex o quarto de hóspedes. Concordamos em dividir a custódia em 50-50, minha esposa fica com nossa filha de domingo a quarta-feira, e o plano original era que ela deixasse na creche na quarta-feira de manhã, e minha babá a pegaria por volta do meio-dia e a traria de volta para minha casa, onde minha filha ficaria comigo até sábado à noite ou domingo de manhã, dependendo do que fosse melhor para cada um. Então minha ex disse que achava que a creche estava perdendo algumas coisas que ela mandava para minha filha trazer para minha casa, porque algumas vezes ela chegava em casa sem algumas garrafas ou sem a chupeta. Então minha ex disse que queria deixar nossa filha diretamente em minha casa para garantir que todas as coisas dela chegassem até mim. Então ela começou a buscá-la na creche nos intervalos e deixá-la aqui. Trabalho em casa nas quartas e sextas, mesmo assim estou trabalhando. Quando a ex começava a deixar Nadine em minha casa, normalmente era por volta das 12h30. A babá da minha filha, uma simpática velhinha de Barbados, não tenho certeza da idade dela, mas eu diria que no final dos anos 50-60, foi quem atendeu a porta e levou minha filha e suas coisas, já que eu estava no meu escritório trabalhando. A ex começou a dizer que queria falar diretamente comigo quando a entregava. Ela disse que sentia que estava descarregando muito na babá e não queria que ela esquecesse de me contar nada. Eu estaria mentindo se dissesse que ainda não tenho ressentimento e raiva em relação à minha ex. Não quero que minha filha veja isso, então, quando falo com minha ex, tento ser o menos emocional possível, apenas falo sobre as coisas que dizem respeito à minha filha e nada mais. Na entrega de hoje, Nadine estava com a fralda suja, então sua babá a levou para cima para trocá-la. Minha ex me perguntou como eu estava e eu disse a ela que estava bem, obrigado, e então comecei a voltar para o meu escritório. Enquanto eu estava indo embora, ela disse, sabe, estou ficando realmente cansada da sua merda. Eu nem tive a chance de perguntar a ela sobre o que ela estava falando quando ela simplesmente começou a surtar, dizendo que eu a estava manipulando emocionalmente por ser frio e distante, que ela não deveria ser punida para sempre por seus erros e como eu odiá-la é o mesmo que odiar minha filha. Eu a deixei terminar de gritar e depois disse para ela ir embora. Acho que minha melhor aposta é não entrar em contato com ela novamente e não vê-la mais para devoluções. Mas eu estava procurando por outras perspectivas ou opiniões sobre o assunto, se você as tiver. Edit, fiz um teste de paternidade assim que descobri que ela traiu. Minha filha é minha. Existe um programa online gratuito chamado Talking Parents. Os tribunais a utilizam em casos contenciosos de direito de família. É essencialmente uma cadeia de e-mail. Os benefícios são, e a hora em que a mensagem é enviada é gravada, a hora em que a mensagem é visualizada é gravada e as mensagens não podem ser editadas ou excluídas. Se a desculpa de sua ex para modificar seu plano parental é que ela quer falar com você sobre sua filha, esta é a solução. Caso precise se defender, proteger sua reputação ou proteger sua filha, é só apertar print. Observação: ela não vai na sua casa falar com você sobre sua filha. Ela quer parar de se sentir como bandido, obtendo seu perdão, provocando uma reação emocional em você, etc. Você ainda não mordeu a isca. Bom para você. Continue assim. Atualização. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que dedicaram seu tempo para comentar seu apoio, simpatia e conselhos. Não tive a chance de responder a todos os comentários, mas li e aprecio todos eles. Houve tantas ótimas sugestões. Alguém sugeriu um site chamado Talking Parents, que acredito que será um ótimo recurso para mim e minha ex-esposa. O que preciso continuar me lembrando é que em 5 ou 10 anos, os sentimentos negativos e traídos que tenho por minha ex-esposa provavelmente desaparecerão, mas um relacionamento hostil entre nós dois afetará nossa filha para sempre. Por causa disso, sentei-me com minha ex-esposa e tive uma conversa, gravada, sobre nossa situação. Fui muito aberto e honesto com ela.
Eu disse a ela que ainda tinha sentimentos negativos em relação a ela como minha ex-esposa, mas como mãe de minha filha, sempre a trataria com civilidade e respeito, mas tínhamos que ter limites. Eu disse a ela que vamos voltar ao plano original, onde ela a deixa na creche nas manhãs de quarta-feira e minha babá a pega à tarde. Vamos comunicar pelo site quais itens devem ser enviados para casa com ela, para que a babá possa verificar se ela está com tudo. Minha ex-esposa não está feliz, acho que ela estava vindo para minha casa na esperança de uma reconciliação, mas eu disse a ela respeitosamente, mas em termos inequívocos, que isso nunca iria acontecer. Mas eu adoraria evoluir nosso relacionamento para uma incrível coparentalidade de uma garotinha incrível e, talvez um dia, amigos. Mais uma vez, obrigado a todos que dedicaram seu tempo para responder ao meu post. Esta comunidade tem sido um recurso maravilhoso para mim, espero que todos tenham uma noite maravilhosa. Minha terapeuta disse à minha mãe que sou psicótica. Eu, 23, tenho consultado minha terapeuta, vamos chamá-la de Sara, há 6 meses. Ela é maravilhosa. Me ajuda muito a trabalhar e eu honestamente a amo. Trabalhamos muito juntas e sou realmente abençoada por tê-la em minha vida como terapeuta. Bem, tudo isso mudou quando eu estava no jantar de ação de graças, e lembre-se de que nunca vejo minha mãe. Não temos um ótimo relacionamento, ela é o principal motivo da minha terapia. No entanto, decidi ir porque meu pai e eu somos próximos e ele me convidou. Eu estava jantando e conversando com minha família e minha mãe revirou os olhos com tudo o que eu disse. Toda vez que eu chegava perto dela, ela se encolhia como se eu fosse bater nela. Não sou uma pessoa violenta, sim, tenho pensamentos de machucar as pessoas, mas acho que nunca poderia agir de acordo com esses pensamentos. De qualquer forma, quando eu estava conversando com minha tia, ela disse que ouviu que eu estava em terapia e olhei para minha mãe que mal havia tocado na comida e seus olhos permaneceram baixos. Eu sabia que ela disse a toda a família. Eu disse sim. Minha tia olhou para mim, com os olhos mortos, e perguntou: "Você tem lidado desde que soube que é psicótica?" Nunca ouvi ninguém me chamar assim em toda a minha vida. Eu olhei para ela como se ela fosse louca e perguntei quando eu já fui psicótica. E ela olhou para minha mãe e suspirou. Acontece que meu terapeuta disse à minha mãe que eu era psicótica e que precisava ir para uma instituição mental. Mas eu nunca ouvi isso na minha vida, isso quebra o código dela. Mesmo que não seja verdade, por que ela está dizendo isso a todos? Eka, eu estou tão brava. Estou tão brava porque estou tentando melhorar e minha mãe está espalhando esses boatos que nem sei se são verdade. Atualização. Eu só quero dizer obrigada por todos os comentários e apoio que recebi deste post. É realmente impressionante ouvir que você foi diagnosticada com algo e nem é a primeira a ouvir sobre isso. Falei com minha terapeuta por telefone, cometi um erro de raiva e gritei com ela imediatamente. Não sei por que gritei com ela, mas gritei. De qualquer forma, ela me garantiu que não contou nada à minha mãe sobre minhas sessões. Ela disse que minha mãe procurou ela, perguntando como foi minha terapia. Não tenho ideia de como ela conseguiu as informações de contato da minha terapeuta. Ela disse que não poderia divulgar nenhuma informação sobre meu estado mental e como estou, sem minha permissão. Ela também disse o que muitos de vocês disseram nos comentários: a palavra psicótica não é uma palavra comum que ela usaria para descrever alguém que é psicótico. Ela também afirmou que muitas pessoas da minha idade, mais jovens ou mais velhas, pensam em machucar as pessoas. Mas ela não acredita que eu possa agir de acordo com esses pensamentos. Ela disse que tem plena confiança de que às vezes minha raiva leva o melhor de mim e eu ataco. Mas ela não acredita que eu machucaria alguém. Além disso, ela disse que não chamaria alguém de psicótico por ter pensamentos. Ela disse que nunca quebraria minha confiança ou colocaria em risco sua carreira por causa de minha mãe, que parece ser a raiz de minha terapia. E eu acredito nela. Estou seguindo o conselho que muitos de vocês me deram e estou cortando minha mãe. É difícil porque meu pai e eu somos muito próximos, mas sei que ficarei muito mais feliz e mentalmente estável quando ela estiver fora da minha vida. Enviei a ela uma longa mensagem no Facebook dizendo que não voltarei mais para casa nas férias. Ela respondeu com 2 parágrafos sobre como ela sempre tentou me criar da maneira certa e como eu desci quando me tornei uma adolescente. Ela disse que me ensinou o certo e o errado desde que eu era criança, mas algo deu errado e ela estava fisicamente com medo de mim quando fiz 16 anos. Ela disse que eu era violenta e cruel com ela e nunca ouvi. Gostaria de acrescentar que fui uma adolescente rebelde, não seguia as regras, saí escondida, namorei pessoas que não devia, mas nunca fui agressiva com ela. Posso ter contado mentiras a ela e gritado com ela antes,
mas nunca encostei fisicamente a mão nela. Ela conta à minha família que eu costumava jogar livros nela e, se jogava, não devo me lembrar. Meu pai também não deve se lembrar. Minha irmã que cortou minha mãe no momento em que ela completou 18 anos nem se lembra de eu ter jogado nada ou batido nela. Enfim, esse é o fim da história. É bem resumido e tentei não alongar muito, é seguro dizer que nunca mais falarei com ela, a menos que seja eu sentada em seu túmulo reclamando de toda a dor que ela me causou ao longo da minha vida. E para aqueles que perguntam sobre minha tia, ela não sabia que minha mãe mentiu porque eu não falo com ela com frequência. Quando eu disse a ela que nunca fui psicótica, ela explodiu com minha mãe. Mais uma vez, obrigada pelo apoio. Até logo. A ex-trapaceira, 28, me mandou uma mensagem 6 meses após o término. O que devo fazer? No ano passado, descobri que minha então namorada de 1 ano estava usando o Tinder e me traiu. Nós morávamos juntos. Veja como aconteceu a separação. Eu a confrontei pessoalmente, ela continuou mentindo na minha cara, até que eu apenas joguei as chaves do apartamento nela e fui embora. Ela então me mandou uma mensagem com palavras raivosas, me xingando e negando. Mais tarde, ela reconheceu a traição, mas disse que aquele cara não significava nada para ela, e eu sou o idiota por estragar o relacionamento. Mais tarde, ela veio com meio pedido de desculpas por mentir, disse que ela está errada, mas ainda tentou me dizer que eu exagerei e entendi tudo completamente errado. Durante essas interações, tentei agir com frieza, tentei não demonstrar emoções, não levantei a voz, não a xinguei, etc. Mas no fundo eu estava explodindo. E todo esse tempo eu senti que todas essas palavras não foram ditas, ela me traiu e tentou me culpar de uma forma muito feia. E eu realmente sinto que não me defendi. Agora ela está me mandando mensagens. Eu nem abri a mensagem, só vi na pré-visualização. Ela está tentando parecer amigável. Adicionados emojis felizes e outras coisas. Eu realmente quero dizer a ela um monte de palavrões para ela. Toda essa merda, que está fervendo dentro de mim todo esse tempo. Escrevi em um arquivo de texto e... é um monte de frases maldosas, e parece patético quando eu reli, já que alguém colocaria tanta energia naquele texto. Eu sei que está vindo do lugar ruim, mas sinto que me machuquei muito, e reprimi minha resposta. E agora é minha chance de descarregar tudo nela. Se eu não fizer isso, sinto que vai continuar fervendo dentro de mim. Vale a pena ser o homem maior neste caso. Estou muito confuso agora. Eu adoraria ouvir alguns pensamentos sobre o que devo fazer. O melhor a fazer é ignorá-la e nem dar a ela a satisfação que ela pode te emocionar. Ela está no seu passado, deixe-a ficar lá. Atualização. Uau, obrigado por todo o apoio e conselhos. Eu realmente precisava de alguém com uma mente fria para me dar uma opinião externa. Significa muito para mim, mesmo vocês sendo os estranhos da internet. Não abri a mensagem da ex, e 1 hora depois ela me mandou mensagem de novo. Ela tentou me culpar de novo. É mais ou menos assim, devo ter sido muito ingênua para pensar que não somos inimigos e que você responderia. Não se preocupe em me bloquear aqui. Nunca mais enviarei uma mensagem de texto. Algum contexto, eu a bloqueei em todos os lugares logo após a separação. Ela me alcançou por meio deste mensageiro mais antigo, que as pessoas mais velhas usam no meu país, eu o uso apenas para manter contato com os pais e meu senhorio. Eu não estou abrindo essa mensagem. E eu realmente não quero ver ou falar com ela. Seus comentários realmente me ajudaram a olhar para isso de um ângulo diferente, e estou feliz por não ter respondido a ela e ter ido para o Reddit. É uma sensação boa agora, como se eu tivesse algum tipo de encerramento. Espero que dure. De qualquer forma, eu vou ficar bem. Meu marido, 42, se livrou do meu gato para alguém que não quer devolvê-lo. Depois que meu pai faleceu, eu estava me sentindo muito mal, como se tivesse um buraco que não pudesse preencher. Eu estava achando difícil me manter ocupada em casa durante o dia, então decidi adotar meu gato Benji. Eu o resgatei quando ele era tão pequeno que cabia na palma da minha mão e o tenho há 2 anos. Isso pode parecer loucura para alguns, mas eu realmente acredito que Benji é a reencarnação do meu pai. Quando olho em seus olhos, sinto algo mais do que um gato. Como um gato nascido com alma humana. Todo o tempo se soma, tudo faz sentido para mim, pelo menos. Mesmo que eu seja louca, o pensamento me traz conforto e não vejo nada de errado nisso. Meu marido acha isso estranho e doentio. Ele diz que meu vínculo com o gato o assusta e o deixa desconfortável por eu realmente acreditar que ele tem a alma de meu pai.
Já se passaram 2 anos desde que ele morreu, Benji realmente me salvou. Ele é o melhor companheiro que eu poderia ter pedido. Quero dizer, não há nada melhor do que poder abraçar um animal que te ama no final de um longo dia. Embora o marido discordasse. Agora eu fiz uma viagem de meninas com minhas irmãs e minha mãe no aniversário dela e, enquanto eu estava fora, meu marido decidiu que iria realojar meu gato sem minha permissão. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo enquanto eu estava fora. Quando cheguei em casa e não consegui encontrar o gato, meu primeiro pensamento foi que ele devia ter saído de alguma forma. Isso já me preocupou porque nunca deixamos ele sair, sabe Deus o que pode acontecer com ele lá fora. Depois da minha busca frenética dentro e fora para continuar procurando, o marido me informa que Benji está ficando com um amigo. O quê? Então eu exigi que ele ligasse para levá-lo de volta o mais rápido possível. Ele não quis, mas felizmente ele me disse a quem ele deu meu gato também, então eu tive que fazer algumas ligações por conta própria. Benji está atualmente preso com um colega de trabalho do meu marido. Não somos bons amigos, mas somos amigáveis, às vezes jantamos juntos, etc. Então liguei para o colega de trabalho pedindo meu gato de volta e ele me disse que meu marido deu de cara e que não vai devolver meu gato. Meu marido não tinha direito, o gato sempre foi só meu. Adotei, criei, cuido dele, sou a única que gasta dinheiro com ele. Estou perdida agora. Benji nunca passou por algo assim e só posso imaginar o estresse que ele deve estar sentindo agora. Eu sei que tenho certeza. Tantas coisas estão passando pela minha cabeça agora. Segurança do meu gato. Extrema decepção com meu marido. Estou enojada que ele pensasse em algo assim. Não tenho ideia do que fazer agora e por onde começar. Só quero meu gato de volta em segurança e depois terei que lidar com o marido. Atualização. Obrigada a todos pelo apoio e conselhos, isso significa muito para mim. Eu nunca esperaria ter tanto alcance. Vocês são todas essas almas gentis. Primeiro, fiz um boletim de ocorrência, coletei o máximo possível de provas de propriedade. Então, procurei a esposa do colega de trabalho e expliquei o que estava acontecendo, e prontamente pedi que devolvessem Benji. Ela então me informou que não tinha ideia do que eu estava falando. Nesse ponto, eu estava furiosa de raiva. Eu perguntei ao meu marido o que estava acontecendo. Disse a ele que tenho policiais envolvidos e ele precisa entregar o gato o mais rápido possível. Acontece que Benji estava em um abrigo local. Nunca esteve com um colega de trabalho. Rastreei imediatamente o abrigo para resgatar meu filho, tinha todos os meus documentos necessários para provar que ele é meu e ele tem um microchip. Levei-o direto para a casa da minha irmã, onde também ficarei por enquanto. Minha irmã passou pelo divórcio e se casou novamente, então ela vai me ajudar a colocar todos os meus patos em ordem e me preparar para pedir o divórcio. Estou com o coração partido, mas também incrivelmente agradecida por meu pobre menino agora estar em casa em segurança. Ele estava claramente estressado e confuso, mas está se adaptando muito bem com minha irmã. Meu irmão vai buscar todas as necessidades da minha casa para mim, não estive em casa nem vi meu marido desde que saí para o abrigo. Minha família me apoiou em minhas decisões e todos estão dispostos a fazer o que for preciso para me ajudar quando eu precisar deles. Mais uma vez, muito obrigada a todos pelas palavras gentis e preocupação. Fiquei tão surpresa ao ver pessoas querendo atualizações de Benji. Essa experiência foi muito reveladora, para dizer o mínimo, de muitas maneiras. Diz o provérbio africano, a criança que não é abraçada pela aldeia vai queimá-la para sentir o calor. Em que momento da sua vida você esteve mais perto de começar o fogo? Por algum motivo ou outro, minha mãe me odiava. Quando menina, nunca consegui entender por que ela me tratava muito pior do que meus outros 3 irmãos, e costumava ir até minha avó e perguntar a ela: por que minha mãe não me ama? Ela nunca conseguia me dar uma resposta direta e me dizia: sua mãe te ama da única maneira que ela sabe. Essa resposta me confundiu porque ela amava meus irmãos muito bem, isenção de responsabilidade. O amor dela era tóxico e ela causou um tipo diferente de dano aos meus outros irmãos. Agora, quando digo que minha mãe me tratou mal, começou com ela brigando comigo. Ela criticava constantemente tudo o que eu fazia, me castigando e, no final do dia, me punindo severamente por algo que poderia ter sido uma repreensão gentil. Quando fiquei mais velha, ela começou a me xingar demais. Ela costumava me ignorar por dias a fio e, quando falava comigo, era para me tornar o alvo de uma piada de mau gosto ou para dizer que me odiava. Sim, minha mãe me olhou bem nos olhos e disse que me odiava. Isenção de responsabilidade número 2. Ela era viciada em drogas e alcoólatra e adorava dizer que todo o abuso emocional que me infligiu, embora eu fosse uma criança, fosse dos efeitos das drogas, e nem era tão ruim assim. Foram coisas assim que realmente começaram a me incomodar depois de algum tempo.
Todos os tipos de coisas terríveis que ela fez comigo enquanto eu crescia, as coisas terríveis que ela disse e como ela me ignorou constantemente. Tudo muito diferente de como ela tratou meus outros 3 irmãos. Ela era muito próxima de um dos meus irmãos e da minha irmã. Ela passava tempo com eles constantemente, levava-os a qualquer lugar, comprava tudo o que eles queriam e isso me deixava ressentida com eles. Minha irmã às vezes esfregava na minha cara que mamãe a amava mais. Era a maneira dela ter poder sobre mim, e era uma das coisas que fazia minha raiva borbulhar em pessoas inocentes. Eu só queria ser amada e aceita, queria ser cuidada e querida como uma criança deve ser, e quando não consegui isso, planejei como conseguiria o amor e o carinho dela. Na minha mente confusa, pensei que se me livrasse do meu irmão mais velho e da minha irmã mais nova, seria uma das únicas pessoas que sobraria para ela amar. Eu planejava matar meu irmão. Quão ferrado é isso? Não foi apenas um pensamento que passou pela minha cabeça, já era uma ideia constante, um plano que eu estava colocando em prática para acabar com a vida dele para que eu pudesse abrir espaço no coração de minha mãe para mim. Sinto vergonha de escrever isso. Foi um período sombrio da minha vida e eu também estava incrivelmente doente mental. Meu irmão era viciado em analgésicos e meus pais estavam tentando desesperadamente limpá-lo na época. Ironicamente, ao mesmo tempo em que ele estava tendo um ataque induzido por drogas, minha irmã quebrou a perna em um trampolim. Ela tomava alguns analgésicos bem fortes e, enquanto minha mãe fazia tudo ao seu alcance para manter meu irmão longe das drogas, ela deixava minha irmã, e as drogas dela, sob meus cuidados. Então, um dia, enquanto minha mãe estava cuidando do meu irmão e minha irmã estava dormindo, peguei o resto dos comprimidos dela. Minha irmã estava com muito medo de se viciar em drogas depois de ver o que minha mãe e meu irmão estavam passando, então não sobrava uma tonelada, e esperei meu irmão voltar. Quando ouvi entrar pela janela, o quarto dele era ao lado do meu, fui até a cozinha e preparei um copo de suco para ele. No início do dia, esmaguei as pílulas em pó e as misturei ao suco. Subi ao quarto dele, bati na porta e ofereci-lhe o coquetel de vários remédios prescritos. Ele pegou o suco, e logo antes de beber, eu pensei, como pude fazer isso com meu próprio irmão? Peguei a bebida de volta e ela derramou por todo o tapete. Ele estava chapado e super puto, mas pelo menos estava vivo. Nunca mais tentei nada parecido. Parecia tão doentio, errado, mal, quero dizer, que tipo de pessoa pensa em matar seu irmão? Além disso, a morte do meu irmão não faria minha mãe me amar mais, ela apenas ficaria ressentida comigo por viver em vez dele. Então essa é a triste e doentia história de como quase executei meu irmão. Na verdade, não continuei com isso, obviamente, e acho que todos viveram felizes para sempre. Meu irmão ficou limpo e agora tem uma família feliz, estou na faculdade, a perna da minha irmã melhorou muito bem, e minha mãe nos deixou depois de um tempo. Mas isso é história para outra hora. Eu tenho 2 irmãs. Uma mais velha e outra mais nova. Minha mãe trabalhou muito para garantir que cada uma de nós se sentisse especial e amada. O meu pai. Não muito. Ele chamava minha irmã mais velha de princesa e minha irmã mais nova era chamada de companheira. Por alguma razão, fui meio que esquecida. Eu não me importava na maioria das vezes. Eu achava meu pai chato, exigente e às vezes irracional. Eu odiava a maneira como ele intimidava minha mãe e atacava sobre coisas que não faziam sentido. Basicamente, pensei em meu pai como um pirralho total. Ele teria um dia ruim no trabalho e encontraria alguém para descontar. Normalmente, minha mãe e eu. Mas eu ainda tentei. Eu tentava me aconchegar com ele, me sentindo magoada quando ele dava de ombros e dizia que eu precisava tomar banho. Eu fiz presentes para ele. Tirei boas notas, ganhei concursos de poesia. Ganhei prêmios através do questionário bíblico. Nunca discuti. Mas nunca pareceu funcionar. Em pouco tempo, ele encontraria algo para gritar comigo. Coisas que normalmente não faziam sentido. Se minha irmãzinha e eu brigávamos, a coisa toda era minha culpa. Eu odiava quando meu pai vinha aos meus eventos esportivos, porque me ver correr com os pés virados parecia humilhante para ele. Uma vez eu estava correndo de uma base para outra, sentindo alegria porque eu tinha feito isso. Eu tinha acertado um home run. O sorriso morreu em meu rosto quando ouvi meu pai gritar, corra com os pés retos. Você parece estúpida. Quando adolescente, minha mãe realmente se intensificou e começou a insistir que ele me deixasse em paz. Ele nunca foi fisicamente abusivo, mas a maneira como ele falava com você fazia se sentir como se ele estivesse tentando dizer algo que o quebraria. Quando eu tinha 15 anos, ele quase teve sucesso. Passei por alguns meses muito ruins.
Um amigo morreu, meu cachorro morreu, nos mudamos e minha saúde mental estava piorando. Uma semana depois que meu amigo morreu, acidente de carro, meu pai perguntou: então, quando você vai superar isso? Isso me pegou de surpresa, porque naquela época eu não estava chorando ou agindo mal. Eu estava sentada lá, jantando com a família. Minha mãe reagiu imediatamente, ofegante surpresa, John, e os dois começaram a brigar de novo, por causa da necessidade do meu pai de mexer comigo. Sentei-me ali, de cabeça baixa na mesa, pensando: não posso ficar triste. Não tenho permissão para me sentir feliz. Eu não posso ficar brava. Estou com dor, e ele acha isso irritante. Apenas me deixe em paz, pai. Me deixe em paz. Foi quando deu um clique. Meu pai, por qualquer motivo, parecia me odiar. Eu poderia tentar fazê-lo gostar de mim, mas não iria funcionar. À medida que envelheci, meu objetivo passou a ser evitá-lo. O dele parecia ser estabelecer um relacionamento comigo com o único propósito de ter um alvo para sua necessidade de intimidar. Nós nunca teríamos um relacionamento saudável entre pai e filha. Foi quando clicou: não sou eu, é ele. Minhas irmãs podiam gostar dele e amá-lo, mas eu não precisava respeitá-lo. Cansei de tentar agradá-lo, de tentar fazer as coisas certas, de tentar ser a filha que meu pai parecia querer. Avanço rápido quase 10 anos depois. Após o nascimento do meu filho, meu pai tentou iniciar um novo relacionamento comigo porque, por algum motivo, ele se agarrou ao meu filho. Pelo bem do meu filho, deixei meu pai ter um relacionamento com ele, mas sempre monitorando, esperando que meu filho desenvolvesse uma personalidade que mudasse a maneira como meu pai o via. De jeito nenhum eu deixaria meu pai fazer com meu filho o que ele fez comigo. Felizmente, meu pai morreu antes que a mudança pudesse acontecer. Sentei-me no fundo em seu funeral, com os olhos secos e satisfeita. Claro que minhas irmãs ficaram chateadas. Eles tinham bons relacionamentos. Mas para mim e minha mãe, parecia que a bruxa malvada estava finalmente morta. Chega de estresse. Não há mais expectativas irracionais. As cascas de ovos sobre as quais caminhávamos foram varridas e poderíamos ficar contentes. Tenho um tio em West Virginia que comecei a ver como minha figura paterna. No começo, eu o chamava de pai brincando, testando as águas, esperando que ele me lembrasse que ele realmente tem filhos e não precisa de uma filha adotiva. Vou vê-lo uma vez por ano. Mas eu sempre senti que talvez ele veja minha necessidade de vê-lo como um pai para ser irritante. Algumas semanas atrás, perguntei se ele viria para o Natal. Ele disse que não podia. Mas então ele disse: eu te amo, minha filha. Desculpe, isso foi tão longo. Acho que precisava colocar isso para fora. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 7.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.